Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos entrando aí já num terceiro período da série de estudos que nós estamos tendo a respeito da nossa doutrina. E o tema que nós estamos estudando já há um bom tempo, o tema dessa série de estudos é o que é ser presbiteriano. Nós gostaríamos e decidimos estudar esse tema porque muitos irmãos da nossa igreja, mesmo sendo presbiterianos, não entendiam a doutrina, a forma de culto e os sacramentos e nossa história e vários outros temas que faz parte da doutrina da história presbiteriana. Então isso despertou em nós esse desejo de estudar esse assunto e também pessoas que estão vindo de outras igrejas, passavam pelo batismo, se tornavam membros da igreja e ainda continuavam com muitas dúvidas em relação à nossa doutrina, à nossa história, sacramentos, forma de governo. E foi exatamente devido a essa situação que nós sentimos o desejo de tratar sobre esse assunto. Então, a primeira parte que nós tratamos foi sobre a nossa história. Então, numa única aula, nós tratamos essa parte. A segunda parte que nós tratamos, e a mais longa, foi a nossa doutrina. Concluímos semana passada. E hoje, nós estaremos entrando numa terceira fase dessa série de estudos, que é sobre a nossa visão a respeito dos sacramentos. Então, hoje, a gente vai estudar apenas um dos sacramentos. Semana que vem estaremos estudando outro sacramento. E aí a gente vai entender um pouco mais a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu quero orar com você mais uma vez e pedir com que Deus ele esteja falando ao nosso coração através desse assunto que nós iremos estudar a partir de agora, de forma breve, resumida, mas muito importante para que a gente tenha firmeza na nossa fé em relação a esse assunto. Então eu convido você mais uma vez a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesse instante para estudar a Tua palavra, Senhor, e precisamos da Tua graça e do Teu favor sobre nós, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, esclarecendo a nossa mente, para que venhamos a crescer no conhecimento da Tua palavra. Estaremos hoje, Senhor, estudando a respeito dos sacramentos, e pedimos ao Senhor que pela Tua graça, o Senhor fale conosco através desse assunto. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se eu estivesse na sala da escola bíblica nesse instante, eu faria uma pergunta para vocês e daria um tempo para ver qual seria a resposta que vocês me dariam em relação a esse assunto. Como não é uma sala de EBD, na verdade é um culto de doutrina, mas só para que você possa pensar a respeito disso. Quando você escuta a palavra sacramento, o que vem à sua mente nesse instante? Quando você ouve essa palavra, se alguém perguntasse a você, olha, o que é sacramento? O que você responderia a essa pessoa em relação a essa pergunta? Do que é o sacramento? Muitos, eu sei que dentro da igreja, têm uma certa dificuldade de entender o que significa essa palavra. Ou quem sabe até mesmo, já sabe o que é, mas tem alguma indefinição em relação ao significado dessa palavra. Então, o nosso assunto hoje é a respeito dos sacramentos e a gente vai dividir em três partes. A primeira hoje, a segunda na semana que vem, a terceira e aí por diante. Então, serão 3 aulas e você vai entender por quê. Quando eu chegar no determinado ponto aqui, eu vou explicar para você, porque a gente vai dividir esse assunto que deveria ser uma aula só em 3. Só adiantando, é para que não ficasse tão longa a aula de hoje. E para que também eu, querendo explicar de uma vez só, ficasse raso demais a explicação. Então hoje a gente vai dar uma definição, semana que vem e aí por diante. E aí eu já peço que Lucas possa passar, para que a gente possa ir direto aí ao assunto. O que é um sacramento? Os sacramentos são símbolos exteriores que foram ordenados pelo Senhor Jesus como forma de uma pessoa ingressar na igreja. Aqui o primeiro sacramento, o batismo, e de sua permanência nela que é na igreja, ceia. Representam também meios de recebimento de bênçãos divinas para o seu fortalecimento espiritual e também uma forma de testemunho da graça salvadora de Deus. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é sacramento? Sacramento é uma ordenança clara, dada pelo Senhor Jesus,
de que sua igreja deveria fazer isso. Então, a melhor definição é essa: é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, de uma forma muito clara, daquilo que a sua igreja deveria fazer. Por exemplo, a igreja católica, eu não vou saber de todos os sacramentos, mas são 7. Um deles é o casamento. E é interessante porque a gente discorda dos católicos, porque não existe uma ordenança clara do Senhor Jesus, que casamento é uma ordenança, como o batismo e como a ceia. E aí o que é o sacramento? O sacramento é exatamente isso que eu acabei de dizer, uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, de que a sua igreja, aqueles que quisessem seguir a Ele, se tornar discípulo dele, serem crentes, deveriam fazer. E são sinais exteriores daquilo que já aconteceu dentro do seu coração. Então, qual o primeiro sacramento? Como diz o próprio texto, ceia. E o que é que a ceia, batismo. E o que o batismo significa? O batismo, ele é o ritual de ingresso no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se alguém de fato creu em Jesus e agora quer passar a seguir o Senhor Jesus, qual o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Batismo. Aqui na nossa igreja, primeiro nós discipulamos a pessoa, ensinamos as bases da fé cristã, para que essa pessoa tenha solidez na sua fé. Uma vez que essa pessoa diz, de fato eu quero passar a seguir o Senhor Jesus, diz o texto bíblico que isso deve ser feito de forma pública. Aquele que me confessar publicamente, eu também o confessarei diante do Pai. Essa foi a afirmação dada pelo Senhor Jesus. Mais à frente também, depois da sua ressurreição, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Então, esse é o primeiro passo para alguém que quer fazer parte da igreja, seja essa, igreja presbiteriana, ou qualquer outra igreja, ok? Mas existe um segundo sacramento, que é a ceia. E o que vai diferenciar o batismo da ceia é que a ceia é o ritual de permanência no corpo de Cristo. Tanto é que se alguém em algum momento é disciplinado na igreja, esse sacramento é, digamos assim, retirado dessa pessoa. E por quê? Nós deixamos de amar essa pessoa? Não. É uma disciplina dada pelo Senhor Jesus, expressa na sua palavra. O assunto hoje não é disciplina, mas é só para você entender. E esse é o motivo pelo qual essa pessoa fica, durante aquele período de disciplina, afastado da ceia. Pode participar do culto, pode participar de tudo que a igreja promove, essa pessoa só não vai tomar a ceia. E depois que essa pessoa é restaurada da disciplina, ela volta para a comunhão da igreja através da ceia. Porque como nós iremos saber se de fato aquela pessoa que foi disciplinada está arrependida? É só porque ela fala que está arrependida? Não. Jesus falou dos frutos de arrependimento. Quando esses frutos se manifestam, exatamente aí essa pessoa é trazida de volta para a comunhão através da ceia. Então, só para que a gente possa resumir, a porta de entrada para que alguém se torne membro do corpo de Cristo é o batismo. Depois do batismo, o segundo sacramento é a ceia, que é o símbolo da permanência daquela pessoa no corpo de Cristo. Ok até aí? E aí ele diz, representam também meios de recebimento de bênçãos divinas para o seu fortalecimento espiritual e também uma forma de testemunho da graça salvadora. Vamos ver dois textos que expressam ou que ilustram isso que o autor do estudo está dizendo? Abra comigo, Romanos capítulo 10, verso 10. Romanos capítulo 10, apenas um versículo, que é o verso 10. O primeiro versículo é sobre batismo, o segundo versículo é sobre ceia. Romanos 10, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse texto aqui, esse único versículo, está dentro daquele contexto da conversão do carcereiro. E naquele momento ali, quando, é mais à frente, é em Atos, estou confundindo aqui. Na verdade aqui é uma definição teológica de Paulo a respeito da salvação. Carcereiro a gente vai ler mais à frente. O contexto aqui é quando ele diz, olha, não é aquela coisa de dizer assim, eu creio em Jesus
e não digo para ninguém, agente secreto. Não, não é isso. Se você creu, isso vai se manifestar não apenas nas suas ações, no seu modo de vida, mas nas suas afirmações. Você vai agora dizer que é crente. Você vai dizer agora que é discípulo do Senhor Jesus. Você agora vai professar que você é filho de Deus, é filha de Deus, faz parte de uma igreja. E Paulo está dizendo isso. Eu creio com o meu coração e eu confesso aquilo que eu creio com a minha boca. Eu falo de Jesus, eu confesso Ele. Falando agora o verso que eu disse há pouco tempo, né? Quando Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. E confessar Jesus diante dos homens vai trazer sim sobre nós represálias, vai trazer sim sobre nós perseguições, vai trazer sim sobre nós dificuldades. Confessar a Jesus é completamente diferente de confessar Allan Kardec, Oxum, Ogum, Maria, Pedro, Paulo, Alá, cristais, ou por aí vai, né? Confessar a Jesus significa a renúncia desse mundo. Confessar a Jesus significa andar como Ele andou. Isso acontece quando a gente crê e se expressa nas nossas palavras, nas nossas afirmações. E onde é que isso se encaixa no batismo? Você se lembra, quando nós estamos batizando aqui, publicamente, a gente faz algumas perguntas a essa pessoa, e essa pessoa confessa dizendo sim, sim, amém. E ela faz isso de forma pública, porque ela está confessando Jesus diante da igreja de Cristo. Então essa é a porta de entrada para alguém se tornar discípulo do Senhor Jesus. Agora, e para permanecer na igreja? Qual outro sacramento? Abra comigo, texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Certamente você já sabe que esse capítulo, ele é o capítulo que fala sobre a ceia do Senhor. E no verso 26, ele diz algo importante em relação à ceia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes que você comer desse pão, todas as vezes que você beber desse cálice onde contém o vinho, você está anunciando a morte do Senhor e você está crendo que Ele vai vir. Ou seja, você está dizendo que Ele morreu pelos nossos pecados, que só há um caminho de salvação, que só há uma forma da gente ser justificado diante de Deus. Mas você não está dizendo só isso. Você está dizendo e fazendo isso até que Ele venha, até que Ele retorne. Você crê na vinda dEle. Por isso o seu modo de vida é diferente. Você permanece no corpo de Cristo, você permanece na igreja, você permanece professando aquilo que você professou no dia do seu batismo, até que Ele venha. Então, os sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus são esses dois, de forma muito clara, tanto nos evangelhos, quanto também nas cartas de Paulo, de Pedro e dos apóstolos. E aí a gente vai começar a perceber que o primeiro sacramento que nós iremos estudar hoje é o sacramento do batismo. A ceia será a terceira aula. Mas pastor, por que a terceira aula? Porque hoje nós iremos estudar o batismo por aspersão adulto. Na aula que vem, a gente vai estudar o batismo por aspersão infantil. Ou seja, certamente você já viu uma criança, um bebê, aqui na frente os seus pais trazem essa criança e essa criança é batizada por nós. Aí talvez alguns irmãos que não conheçam a doutrina da aliança, a gente viu isso, na primeira aula sobre a nossa doutrina, dizem, mas peraí, o texto lá, quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele diz, olha, quem crê e for batizado, será salvo. Mas uma criança não crê. Se essa criança não crê, então por que está batizando uma criança? Isso é errado. Algumas pessoas fazem isso. E logicamente eu não vou tratar isso com vocês hoje, vai ser na próxima aula, mas apenas para dar um aperitivo para vocês, é um equívoco alguém pensar dessa forma. Quem crê e for batizado será salvo, não é isso? Significa dizer que se aquela criança morre na infância e não é batizada, adivinha o que é que vai acontecer com ela? Condenação eterna. Se a gente seguir esse pensamento equivocado, a gente vai dizer que a criança não tem salvação, porque ela não creu e ela também não foi batizada.
Ah, pastor, tem a idade da razão, quando a criança chega na idade da razão, que aí sim ela já pode responder pelos seus delitos e pelos seus pecados. Enquanto a criança está ali na sua tenra idade, é um bebezinho, uma criancinha, ela não é pecadora. Eu digo, mas onde você viu isso na Bíblia? Onde você viu isso na Bíblia? Que um bebezinho não é pecador. Diversos textos, a gente viu isso inclusive quando a gente foi falar da doutrina da salvação. A gente falou sobre a depravação total, a queda do homem. E a ideia, a ilustração que eu disse para vocês foi da seguinte forma: todo ser humano nasceu de Adão e Eva, não foi isso? Todos eles, ok? Adão e Eva pecam, e eles são colocados por Deus para fora do jardim. Fora do jardim, eu expliquei para vocês, afastamento eterno, morte eterna, distanciamento de Deus. Esse é o símbolo dos seres humanos afastados do jardim, do lado de fora do jardim, ok? Todos aqueles que vieram de Adão e Eva, eles nasceram dentro ou fora do jardim? Certamente fora do jardim. Fora do jardim significa afastamento eterno, morte eterna. E é aí que desde o Antigo Testamento Deus vai prometendo a figura do Messias que viria para salvar a humanidade. Salmista Davi, no Salmo 51, diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança, quando nasce, ela já nasce pecadora, ela já nasce afastada de Deus. Para ela manifestar o seu pecado é questão de tempo, de maturidade. Então, fechando aqui o parêntese, a gente vai estudar um pouco disso mais à frente, e esse contexto de Mateus, quem crê e for batizado será salvo, é no contexto não no povo da aliança, o povo judeu, é no contexto dos gentios, porque lá no Antigo Testamento, as crianças eram batizadas. Olha que coisa interessante, pastor, nunca vi isso, é porque era uma forma diferente, chamada circuncisão. Ao 8º dia de nascido, a criança era de sexo masculino, circuncidada. E aquilo já era o pacto que Deus fez com Abraão, e a criança entrava na família da aliança através da fé dos seus pais. E que no Novo Testamento, essa prática agora é mudada pelo batismo, mas o conteúdo é o mesmo. Então a gente não vai ver isso hoje, a gente vai ver isso na próxima aula, que é o batismo infantil. Hoje nós iremos estudar o batismo por aspersão adulto, só para que você possa entender e se situar naquilo que a gente vai ver daqui para frente de forma resumida. Então, Lucas, pode passar aí o próximo slide para que a gente possa ir acompanhando. Se você já veio de uma outra igreja, ou mesmo que você nunca foi de outra igreja, sempre foi da igreja presbiteriana, você conhece irmãos de outras igrejas. E nem todas as igrejas têm a mesma forma de batismo. A água é a mesma, a cerimônia de colocar água sobre essa pessoa é a mesma, a forma é que muda. E é interessante, porque nós recebemos pessoas de outras igrejas, igreja batista, igreja episcopal, igreja luterana, a Assembleia de Deus, igrejas neopentecostais, igreja do Nazareno e várias outras igrejas. E quando nós recebemos essas pessoas que chegaram à nossa igreja e já foram batizadas na sua igreja, nós não rebatizamos essa pessoa. Essa pessoa, o batismo dessa pessoa foi feito de uma outra forma. Nós não rebatizamos essa pessoa. E a gente vai explicar aqui um pouco para vocês. É bem diferente quando um presbiteriano vai fazer parte de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja batista, ou de uma igreja que tem uma outra prática de batismo. E a gente vai ver aqui, pelo menos, algumas práticas aí. Mas só para deixar claro para vocês, nós consideramos genuína todas as outras formas de batismo que diferem da nossa. E a gente vai explicar por quê um pouco mais aqui à frente. Historicamente, há três formas de batismo. Primeiro, aspersão, que é a nossa, efusão e imersão. Todas as igrejas, ou ela batiza por aspersão, que é a forma de batismo que nós temos aqui, colocar água sobre a cabeça da pessoa, efusão, ou seja, lançar água sobre a pessoa, ou imersão, né, que é quando a pessoa entra lá no tanque. Talvez seja uma das formas mais conhecidas em relação ao batismo. Cada modo corresponde ao simbolismo que se procura identificar no batismo. Para os imersionistas, que emergem a pessoa na água,
O batismo representa a identificação dos crentes com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, que é a saída d'água. Então, mais ou menos da seguinte forma: a pessoa ela é trazida ao batistério, naquele local onde a pessoa vai ser batizada, geralmente uma piscina, coisas dessa natureza. E essa pessoa tapa o nariz e o pastor lá, né, a coloca dentro da água, imerge ela na água, depois a tira da água. Isso é o batismo por imersão. O que é que significa isso? Quando a pessoa desceu às águas, na mentalidade desses irmãos, é que aquela vida morreu. Quando ela sai da água, uma nova vida está saindo da água. Então, dentro do batismo por imersão, esse é o pensamento que esses irmãos têm em relação ao batismo. Mas existe também uma outra forma, está aí essa parte B aí, né? Para os praticantes da aspersão ou da efusão, que borrifa ou derrama água sobre a pessoa, o batismo simboliza a prévia purificação espiritual efetuada pelo Espírito Santo, sua união com Cristo e a participação no pacto da graça, expressando visivelmente a descida do Espírito Santo sobre quem está sendo batizado. Então, é a ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. De que forma? É a água que vem, que é borrifada sobre aquela pessoa. Então, não é, digamos assim, a maioria das igrejas não adota essa prática, mas é uma prática de algumas igrejas, se não me engano, posso estar enganado, não sei se a anglicana ou a luterana, mas alguma dessas igrejas, elas têm essa prática aí, que é feito dessa forma. E a nossa forma de batismo difere dessas duas anteriores. Então não vou perder tempo, né, dando explicações, lendo textos bíblicos dessas outras formas de batismo, até porque o nosso foco hoje é a nossa forma de batismo. Então, peço que Lucas possa passar aí, para que a gente possa acompanhar. Por que batizamos por aspersão? Só relembrando, né, se você não está lembrado, a gente chama essa pessoa, ela vem até aqui na frente, a gente convida o irmão ou a irmã, que agora quer fazer parte da nossa igreja. Essa pessoa vem até a frente, o diácono fica aqui num determinado local, segurando uma vasilha com água. Nós pegamos aquela água e derramamos sobre a cabeça desse irmão ou dessa irmã, ou quem sabe dessa criança. Então isso se chama aspersão. E por que nós batizamos dessa forma e não por imersão? E não por efusão? Que base bíblica nós poderíamos dar para vocês, para que vocês possam dizer assim, não, de fato tem base bíblica nisso aí que ele está dizendo. E a gente vai citar alguns textos aqui, que talvez alguns de vocês, quem sabe confrontado algum dia por um desses irmãos que não aceita o batismo por aspersão, que é o nosso, talvez já citou para você e você disse, é mesmo, faz sentido a sua forma de batismo, o meu não faz tanto. E a gente vai ver alguns aqui que são interessantes. Com o propósito de esclarecer a nossa posição, apresentamos pelo menos 10 argumentos em relação ao batismo por aspersão. Primeiro argumento: Jesus Cristo, ao instituir o sacramento do batismo, não determinou qual a forma ou o modo de se administrá-lo. Jesus ordena o batismo, mas não impõe a forma de batizar. Vamos abrir lá? Marcos 16, verso 15 e verso 16. Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16, quando o Senhor Jesus está voltando para o Pai, ele vai instituir a prática do batismo, e ele diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo, quem porém não crê, será condenado. O texto aqui não está mostrando quem crê e for batizado por imersão, descer lá nas águas, será salvo. O texto não está dizendo quem crê e for batizado por efusão, será salvo. O texto também não está dizendo quem crê e for batizado por aspersão, será salvo. Está dizendo isso. Ele está instituindo o sacramento, que deve ser feito. Se com muita água, se com pouca água, tanto faz, contanto que haja água. Se borrifada, se por aspersão, se colocando a pessoa lá no tanque, isso não vai mudar muita coisa. Tem uma brincadeira, e aí é uma brincadeira,
Dois irmãos estavam lá discutindo qual é a melhor forma de batismo, né? O imersionista, que é aquele que batiza lá colocando no tanque, e o outro irmão que batiza por aspersão, né? Só molhando a cabeça, como nós aqui. E aí lá para as tantas, o irmão por aspersão, olhando para aquele outro que estava ali, diversas vezes atacando a sua forma de batismo, disse assim: mas vamos lá, vamos resolver isso aqui. A pessoa que batiza por aspersão, né? Se eu pegar o crente, ou uma pessoa que agora quer se tornar membro da igreja, e colocar ele no tanque até o joelho, está batizado? Ele disse: não está batizado. Disse: ok. Se eu subir um pouquinho a água, for até a cintura, está batizado? Ele disse: não está batizado. Se eu subir mais um pouquinho, for até aqui no ombro, está batizado? Ele disse: não, ainda não está batizado não. Sobe um pouco mais a água e vai até aqui, fica só isso aqui lá de fora, está batizado? Ele disse: não está batizado ainda não. Então quer dizer que o problema é aqui? Não. Então está resolvido, a gente batiza, começa por aqui, por aspersão. Batizou, a água cai, resolvida a situação. É uma brincadeira, mas é só para ilustrar de que o que é necessário é o elemento, a água. Muita água, pouca água, não vai mudar em nada. Então o que Jesus instituiu foi o batismo, e não a forma que o batismo vai ser feito, né? Tanto é que, se fosse assim, o ladrão lá na cruz não foi batizado com água, ali foi sangue mesmo, né? Então, naquele momento ali, o apagar das luzes, ele diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E naquele momento, certamente, estava com o Senhor Jesus após sua morte. Então, só para a gente deixar claro aqui, nós recebemos todas as outras formas de batismo, sem problema nenhum. E por que nós fazemos isso? Porque quando a pessoa não chega aqui, não é rebatizada, como acontece quando um presbiteriano quer fazer parte dessas outras igrejas? Por conta exatamente deles não, talvez, entenderem que Jesus não instituiu a forma, e sim um sacramento, água. Quem crê e for batizado será salvo. Ok? O segundo argumento que nós usamos, está aí também, Lucas já pode passar. O batismo com água não tem valor espiritual, se não vier acompanhado da regeneração do coração, efetuada pelo Espírito Santo. O batismo não é garantia e nem meio de salvação. Ele não tem nenhum poder espiritual em si mesmo para produzir salvação. Há muitas pessoas que foram batizadas, mas nunca foram regeneradas. Elas fazem parte da igreja visível, mas não da invisível. Dá uma parada aqui para a gente ler um texto mais à frente. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas pensam que a cerimônia do batismo, ou seja, a porta de entrada para fazer parte da igreja, tem algo especial dentro daquela água que vai mudar a vida da pessoa. Não, inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, a água que a gente batiza sequer é mineral, é torneiral. A gente tira lá da torneira e batiza aqui o pessoal. Então não tem nada de especial na água que nós batizamos aqui os irmãos. Ok? Alguém pode se batizar, alguém pode se aproveitar, se beneficiar desse sacramento, sem ser salvo. Sabia disso? Eu diversas vezes já citei isso aqui para vocês. A história da igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, está repleto de vários exemplos de pessoas que faziam parte da igreja e não eram regeneradas. Passaram inclusive pela cerimônia do batismo e nunca nasceram de novo. E pastor, como é que isso pode acontecer? Não é um erro da liderança da igreja? Não é um erro do pastor? Eu diria não. Porque a gente não é Deus para saber o que é que está no coração daquela pessoa. Para que essa pessoa faça parte da igreja, é necessário basicamente, para nós, que essa pessoa dê testemunho. E por um determinado tempo, essa pessoa inclusive consegue dar testemunho aqui. Depois essa pessoa, ela começa a aprender alguns termos teológicos, ou quem sabe ela começa a entender coisas que estão na Bíblia. Mas isso não significa que essa pessoa é de fato regenerada. E essa pessoa, que não dá problemas aqui até então, e que aprendeu de fato as verdades bíblicas, ela sente o desejo de ser batizada. Essa pessoa vem, ela passa pelo conselho e pode sim chegar a ser batizada. Mas, infelizmente, já aconteceu casos, inclusive aqui, de pessoas que não eram regeneradas. Passaram apenas pela cerimônia de água na cabeça, água da torneira, como eu já disse para vocês. Colocou água, oramos, fez tudo aquilo,
que a gente faz aqui na cerimônia do batismo, prometeu. Não demorou um ano. No Instagram daquela pessoa, essa pessoa estava no carnaval de novo. Garrafa de cerveja na mão, mulheres ao seu lado, no caso se for um homem, como se nada tivesse acontecido. Mas espera aí, foi aquela mesma pessoa que naquele dia professou a fé diante da igreja, recebeu água na cabeça? O problema é que não nasceu de novo. Aprendeu versículos da Bíblia, participou da escola bíblica dominical, tomou a ceia, inclusive, ou quem sabe até mesmo participou de algum ministério da igreja. Qual o exemplo mais famoso no Novo Testamento? Judas. Existem inúmeros outros no Antigo Testamento, também no Novo. Mas vamos ver um texto? Abra comigo, 1 João, capítulo 2, apenas o verso 19. Veja o que o apóstolo João, ele diz. Primeira carta de João, que é aquela carta lá perto de Apocalipse, capítulo 2, apenas o verso 19. Veja a afirmação que o apóstolo João faz. Ele diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João aqui está se referindo a pessoas que estavam dentro da igreja, que pareciam que eram crentes, que passaram pela cerimônia do batismo, que se assentaram em tomar o pão e o vinho nas suas mãos, que passaram até um tempo na igreja e depois foram embora. E João diz, olha, sabe por que eles saíram? Eles foram embora, eles apostataram da fé? Porque eles não eram dos nossos. Irmãos, quem está dizendo isso é nada mais, nada menos de um discípulo conhecido pelo seu amor, não que os outros não o fossem. Mas quando você vai ler a primeira, a segunda, a terceira carta de João, a palavra amor diversas vezes vai surgir naquela carta. E agora, esse mesmo apóstolo está dizendo, eles se perderam, eles se foram, eles apostataram na fé, porque nunca foram dos nossos. Por isso, esse aqui é mais um exemplo de que batismo não salva ninguém. O batismo, ele é um símbolo exterior daquilo que já aconteceu no seu interior, no seu coração. A água, ela é símbolo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele entra na vida de alguém, ele lava, ele purifica, ele mata a sede, ele transforma a vida daquela pessoa. Então, aquela água, quando ela é derramada sobre a sua cabeça, ela é símbolo daquilo que o Espírito Santo já fez no seu coração. É aqui que entra o problema. Se de fato isso aconteceu no seu coração. Caso não, aquilo não vai passar de uma água com uma água lá no seu e no meu chuveiro. Nada mais do que isso. Então o autor, ele coloca de cara essas duas informações. A primeira é de que Jesus não instituiu a forma, ele instituiu o sacramento. Se é por aspersão, por imersão, de outras formas, não muda nada. A partir do momento que alguém se arrepende, ele passa por essa cerimônia. Então nós recebemos outras formas de batismo. A segunda é de que o batismo não salva ninguém. O batismo ele é um sinal daquilo que já deve ter acontecido no seu coração. Ok até aqui? Vamos para o terceiro aqui, para a gente ir caminhando bem rapidinho aqui. O terceiro, no Antigo Testamento, toda forma de purificação era realizada por aspersão. O verbo hebraico espargir, que é zarak, significa espalhar ou aspergir. Vamos ler dois textos, Levítico capítulo 14, verso 7. Agora a gente vai tratar alguns textos que falam diretamente sobre a aspersão no Antigo Testamento. Levítico, capítulo de número 17, aliás, 14, desculpa, 14, Levítico 14, apenas o verso 7, a cerimônia em relação àqueles que foram acometidos pela lepra, aqueles que ficavam leprosos, como é que essas pessoas eram recebidas de volta no povo, verso 7, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, e então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto.
Como é que essa pessoa era integrada, era devolvida ao povo? Como é que essa pessoa era purificada? Ele diz: aspergir 7 vezes sobre essa pessoa. No caso aqui, água, 7 vezes sobre essa pessoa. Né? Era a forma de purificação que existia lá no Antigo Testamento. Quer ver um outro texto bem interessante? Números, capítulo 8, verso 7, só para que a gente possa também ver esses textos no Antigo Testamento. Números, capítulo 8, apenas o verso 7. Ele diz assim: assim lhes farás, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Eis aqui também ainda essa cerimônia, aonde no Antigo Testamento a forma de purificar as pessoas era através da aspersão, a água lançada sobre as pessoas. Então a cerimônia de purificação é uma tradução daquilo que no Novo Testamento nós vemos como batismo. E por que isso? Quando o Espírito Santo ele age na vida de alguém, ele não purifica a vida dessa pessoa, não transforma a vida dessa pessoa? Exatamente isso que acontecia de uma forma simbólica lá no Antigo Testamento, quando as pessoas eram purificadas através de água, jogando sobre a cabeça ou até mesmo o corpo daquela pessoa. Aí Lucas pode passar o próximo aí também, né? O quarto argumento: todas as purificações, ou seja, ritual judaico, a gente acabou de ver lá no Antigo Testamento, por aspersão, são chamadas de batismo no Novo Testamento. Abra comigo Marcos capítulo 7, verso 4. Agora a gente vai para o Novo Testamento e depois a gente vai chegar em alguns textos aqui bastante interessantes e que certamente você já ouviu falar desses textos. Marcos capítulo 4, capítulo 7, melhor dizendo, verso 4. Aqui é Jesus falando da cerimônia que os fariseus, que os saduceus, eles tinham quando eles iriam se purificar ou lavar os seus objetos. Jesus diz: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. O que é que eles faziam? Essa palavra aspergir, no original grego, que é o grego koiné, ou koiné, como alguns dizem, que é o grego do Novo Testamento, a palavra aspergir aqui no original é batizar. Então, quando eles pegavam, ou quando eles iam fazer as suas cerimônias, como eles dizem, como o próprio Jesus denuncia aqui, eles vão lavar copos, jarros, vasos de metal, cama, eles batizavam. O que é batizar? Lançavam água sobre esses objetos, como uma cerimônia de purificação, desde lá do Antigo Testamento, e isso também entra no Novo Testamento. Existe ainda o outro texto que é bastante interessante. Ele diz o seguinte: todas as abluções, que é lavagem de parte do corpo, e aspersões cerimoniais, são chamadas de batismo. Abra comigo, Hebreus capítulo 9, apenas o verso 10. Hebreus capítulo 9, apenas o verso de número 10. Hebreus 9, 10 diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Vocês sabem, a carta aos Hebreus, o autor dessa carta está pegando as práticas dos judeus lá do Antigo Testamento e mostrando que aquelas práticas, elas tinham um objetivo, que se cumpririam no Messias. Então o sacerdote, sumo sacerdote e todos aqueles rituais do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Cristo. E o autor dessa carta está dizendo: olha, essas práticas que eles têm não passam de ordenanças da carne, da vontade humana, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções. Abluções é lavagem de parte do corpo, não é? Lançar água sobre alguma parte do corpo, seja a cabeça, seja as mãos, é batizar. Eles faziam exatamente isso. Agora, existe ainda também um outro texto. Paulo afirma também,
Paulo afirma também que todos os judeus foram batizados pela nuvem e pelo mar, sem que houvesse imersão. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 10, apenas o verso 1 e o verso 2 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ou seja, os judeus, estiveram todos sobre a nuvem, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha que coisa, ele está usando aquela passagem lá do Antigo Testamento, quando os judeus passaram a pés enxutos pelo meio do mar, não veio água sobre eles. Interessante isso, né? Eles não foram submergidos, eles não entraram na água, eles passaram a pés enxutos. E Paulo está dizendo, quando eles passaram pelaquela água, eles foram batizados. Mas eles não foram imergidos. Eles não entraram lá na praia, não ficaram nadando. E Paulo pega esse simbolismo para dizer, olha, eles passaram por ali como símbolo do batismo. Eles passaram por ali como símbolo de uma nova vida, saindo do Egito e agora entrando na terra prometida. Então a gente vai ver esses textos no Antigo Testamento, dando essa ideia de o povo de Israel recebendo esse tipo de aspersão, esse tipo de água sobre a sua vida, e Paulo usa agora uma metáfora, uma ilustração, também para falar do batismo. Sendo que outros textos que a gente aqui pode ler, e Lucas também já pode passar aí, o quinto argumento, entre as várias profecias do Antigo Testamento que pronunciam o batismo do Messias, uma nos chama a atenção. Ezequiel, capítulo 36, verso de número 25. Ezequiel 36, verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim, verso de número 25. Então aspergirei, ou seja, lançarei água sobre você. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ele não está dizendo, vou imergir vocês, vou borrifar sobre vocês. A palavra aqui é aspergir, água sobre a cabeça, ou sobre alguma parte do corpo. E qual o objetivo? Vocês serão purificados. A ideia aqui é um coração transformado, vocês serão purificados através da ação do meu Espírito, e dá mesmo a ideia aqui, dessa forma de batismo de aspersão, porque ele usa exatamente esse termo, né? Aspergirei sobre vocês água pura. O texto continua, ainda nesse quinto argumento, dizendo o seguinte: o batismo cristão foi instituído seguindo o modo do batismo dos judeus, ou seja, por aspersão. Não é isso que a gente está lendo até agora? Existem vários textos, não é? Mas desde o Antigo Testamento a palavra aspersão aparece. Todo o Antigo Testamento, essas práticas como símbolo de lavagem sobre o povo, a palavra que aparece é aspersão e não imersão. E no Novo Testamento, eles seguem exatamente essa mesma ideia da aspersão, que era o batismo simbólico que existia naquela época. Jesus, ao instituir o sacramento do batismo cristão, não altera o significado ou uso da palavra. Mateus capítulo 28, a gente acabou de ler Marcos, que também dá o mesmo sentido, ele diz, quem crê e for batizado, aspersão, né? A palavra lá do Antigo Testamento, quem crê e for batizado será salvo. Como era essa forma de lavagem, de purificação no Antigo Testamento? Aspersão. E no Novo Testamento, essa palavra batismo, Jesus não modifica o significado da palavra, exatamente o mesmo, é a aspersão do Antigo Testamento. Quer ver um sexto argumento? E esse aqui eu acho interessante, a gente vai ver outros aí, muito legais. O sexto argumento diz assim: todo cristão morreu e ressuscitou com Cristo, mas não pela imersão na água. Utilizando-se da analogia de Paulo em Romanos 6, os favoráveis ao batismo por imersão confundem sepultar na água com o sepultar com Cristo. O que Paulo está dizendo não é que somos sepultados com Cristo pelo batismo por imersão, ou seja, sepultado na água. Todo cristão morreu e ressuscitou com Cristo na sua obra da redenção.
Morremos e ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida. Eu não vou ler esse texto para a gente ganhar tempo, você pode ler ele com mais cuidado. Romanos capítulo 6, ele vai dizer que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos, nesse sentido. Então, quando eles fazem aquela cerimônia de descer as pessoas à água e levantar as pessoas, alguns dos textos que os imersionistas usam, esse texto. Sendo que o significado aqui que Paulo está dizendo não tem nada a ver com água. E pior, não tem nada a ver com batismo. O que ele está dizendo é, a obra redentora de Cristo, ele nos tirou da morte, daquele caixão que nós estávamos, simbolicamente falando, e nos trouxe para a vida. Então o texto não está falando de batismo, não está falando de água, está falando da obra redentora de Cristo. E os irmãos que defendem a imersão, muitos deles usam esse texto aqui de forma errônea. O sétimo argumento aqui, a gente caminhando aqui para o final, né? O batismo de João. Eu acho interessante isso aqui. João Batista, né? Algumas pessoas afirmam também que o fato de João Batista batizar no Rio Jordão significa que ele batizava por imersão. A expressão bíblica João batizava no Rio Jordão apenas identifica a região onde João batizava, sem ter nada a ver com o modo ou a forma como João batizava. Isto fica comprovado pelo registro de João, capítulo 10, verso 40, e diz o seguinte: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Está dizendo que desceu ao rio? Não. Está apenas dizendo o local onde João batizava. O local onde as pessoas iam até João para serem batizadas. Mas em momento algum está dizendo que as pessoas eram imersas na água. E esse é um argumento forte. Porque se alguém dizer para você, olha, lá no Rio Jordão as pessoas eram imersas na água, porque era assim que João Batista batizava as pessoas. Você diz assim, me mostre. Onde é que está aqui? Mostre para mim. Onde é que as pessoas entravam na água? Não, me mostre. Aqui que eu quero. Suposição, né? Eu não fico com suposição. Eu prefiro ficar com o texto bíblico, que não diz nada a respeito disso. Então, o batismo de João Batista só identificava onde João batizava, só. Não está dizendo que foi A, B ou C, ou a forma que ele fazia. Quer ver um outro argumento? Eu já peço que Lucas passe aí, o oitavo argumento. O batismo de Jesus. Outras pessoas afirmam que Jesus foi batizado por imersão, porque o registro bíblico afirma que, após ser batizado, saiu da água. O fato de Jesus ter saído da água após o batismo não significa que ele tenha sido batizado por imersão. Nem todas as vezes que uma pessoa entra e sai da água, materializa-se uma imersão. Às vezes uma pessoa entra e sai da água sem molhar nada mais além dos pés. Não sei aqui se você já foi eu já fiz isso, eu já fui na praia, chegou lá na praia, na verdade eu não queria tomar banho, fui com minhas filhas, e elas ficou, entra papai, entra papai, entra papai, e eu com frio não quis entrar, queria ficar lá na cadeirinha, tal, tomando minha coquinha, comendo meu camarão, e eu só fiquei na beira lá, entrei na praia, ok? Mas só até o joelho, eu não fui imerso, eu entrei na água até o joelho. Então nem todas as vezes que alguém entra no rio, que alguém entra no mar, significa que a pessoa foi imersa. Ela pode entrar apenas com uma parte do seu corpo. Então é o mesmo argumento anterior. O fato de Jesus ter saído das águas, ter saído daquele rio, não está mostrando aqui que foi por imersão. É bom que a gente leve isso em consideração, porque senão a gente vai dar um entendimento ao texto que o texto não está dizendo. Diz apenas que Jesus saiu da água. Assim como aqueles que também foram batizados à semelhança de Jesus, porque Jesus foi batizado pelo seu primo, João Batista, não está dizendo também que aquelas pessoas foram imersas na água. Diz apenas o local onde João batizava, e o fato de Jesus sair das águas está dizendo apenas que ele saiu das águas, e não que ele foi imerso nas águas. Quer ver um outro argumento? Para a gente caminhar aqui para o final. Penúltimo argumento. O batismo do eunuco. Atos capítulo, esse eu faço questão que você leia. Atos capítulo 8, do 34 ao 38. Se você quer me acompanhar bem rapidinho, a gente está caminhando aqui para o final já. Atos capítulo 8, do 34 ao 38. Olha o que o texto diz.
E é necessário com que você entenda isso. Verso 34 diz assim: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o quê, meus irmãos e irmãs? O carro. Você sabe que não é um carro como esse de hoje em dia, é uma carruagem. Se você já leu a história, você sabe, é uma carruagem, ok? Parou o carro e eles fizeram o quê? Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco, ok até aí? Quero parar aqui, só para a gente não ir adiante. Eles estavam onde? No carro. Eles desceram do carro e foram batizados na água. O que o texto diz aqui, mandou parar o carro e ambos desceram a água, está dizendo que ele... Olha, deixa eu só continuar aqui para que isso fique mais claro para você no próprio texto. O eunuco e Filipe desceram a água. Por isso os imersionistas afirmam que o eunuco foi batizado por imersão. No caso do eunuco, ele seguiu pelo caminho, e este normalmente fica no nível acima da água. Logo, para ir até onde havia água, ele teria que descer. Se descer a água significasse imersão, teríamos que concluir que Filipe também foi imerso, pois o texto bíblico afirma que ambos desceram a água. O autor do estudo, logicamente que não foi eu, né, já estou pegando de outro pastor, ele diz: a ideia ali é que o local de onde eles estavam, eles descem do carro a água que ali estava. Não necessariamente eles desceram no rio para ser imersos, eles descem do carro para a água, mas não que eles foram imersos na água. Se isso fosse verdade, então Filipe também foi batizado, porque diz o texto que ambos desceram a água. Então Filipe batiza o eunuco, ele se batiza também, vai os dois lá ser batizados. O problema é que Filipe já era crente, vai batizar um crente de novo? Não faz sentido, pois o texto diz: ambos desceram a água. Mas a ideia do texto é: eles descem da carruagem e vão até a água. Essa é a melhor ideia, porque senão a gente vai dizer que até Filipe foi batizado, mesmo sendo crente. Não faz sentido isso aqui. Eu acho interessante esse argumento dele. O 10º e último diz assim: os exemplos bíblicos de batismo no Novo Testamento reforçam a tese da aspersão, no contexto da igreja primitiva. A pessoa era batizada no lugar onde se convertia. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu vou só passar para que a gente ganhe tempo. O batismo de quase 3.000 pessoas em Jerusalém, após o sermão de Pedro, está em Atos 2:41, que é quando quase 3.000 pessoas se convertem no único dia. Eu fico imaginando Pedro batizando quase 3.000 pessoas, né? Vai lá, afoga mais um, o outro, e acabar o dia ele não conseguia isso. Eles, de fato, eles conhecem a Cristo ali, e naquele mesmo dia eles já são batizados. Não tinha uma cerimônia como é hoje em dia, né? Passa pelo discipulado, depois, ela ali, converteu, creu, batiza aquela pessoa. E muitos estudiosos defendem a ideia de que essas 3.000 pessoas foram batizadas, se elas foram batizadas num único dia, a ideia que os historiadores defendem é que isso aconteceu de uma forma por aspersão, lançar água sobre essas pessoas. Um outro texto que eles citam aí é o próprio que a gente acabou de citar, né? O batismo do eunuco. Ele acaba de se converter, ali mesmo ele já é batizado, e a forma aí a gente acabou de citar, não vou perder tempo dizendo de novo, a gente acabou de estudar. O batismo de Paulo, aí diz o texto, né? A seguir levantou-se e foi batizado, está lá em Atos 9:18. Ele foi batizado em pé, numa casa em Damasco. Nas casas da época não existiam tanques, mas talhas para guardar água. Você conhece lá o primeiro milagre que Jesus fez? Estava lá na festa, tinha umas talhas, faziam parte lá daquela cerimônia, e eles utilizavam aquelas talhas. Então no batismo ali de Paulo, algo semelhante acontece também por aspersão. Um outro texto é o batismo de Cornélio e toda a sua casa em Cesareia, Atos capítulo 10, verso 48,
algo semelhante também acontece. Isso aqui eu vou ler, só para que a gente não passe direto aqui, uma vez que a gente já vai caminhar aqui para o final, para encerrar. Atos 10, 48, ele diz assim. Atos 10, 48. É isso mesmo, Jesus? Aliás, eu estou em João. Aí desse caso fica difícil. Atos 10, 48, a palavra do Senhor diz assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui é quando os apóstolos, no caso aqui Pedro, está na casa de Cornélio, e naquele momento ali, Cornélio e toda a sua casa estão sendo batizados. Você sabe, naquelas casas não existiam, pelo menos como a gente conhece hoje, os nossos famosos chuveiros, os banheiros, eles tinham talhas em suas casas e muitas vezes eles batizavam pessoas dentro desse formato que acontecia ali também naquele local. Um outro texto bem conhecido é o batismo de Lídia, e aqui eu quero ser rápido também. O batismo de Lídia e toda a sua casa em Filipe, e o batismo do carcereiro e toda a sua família. Nesses dois textos, se você ler, você sabe que em momento algum eles estão descendo as águas, não há rio, eles são batizados nas casas. No caso de Lídia, ela é evangelizada perto de um rio, mas ela não é batizada lá. Ela, quando está com a sua família, ouve o evangelho, toda a casa de Lídia, na sua casa foi batizada. A mesma coisa com o carcereiro. E você não vai ver imersão acontecendo lá. Então a gente começa a deduzir de que nessas casas, certamente, por não ter rio, essas coisas que poderiam imergir as pessoas, acontecia dessas práticas através da aspersão, que era uma prática lá desde o Antigo Testamento. Caminhando para o final, todos esses batismos só podem ter acontecido por aspersão. Não existia rio para que alguém fosse imerso lá, mas era uma prática naquelas casas onde eles utilizavam essas talhas, E aqui, para a gente encerrar, a conclusão, ele diz assim: se Jesus tivesse ordenado batizai por imersão ou batizai por aspersão, não haveria o que discutir. Mas quando instituiu o batismo, Jesus não definiu a quantidade de água que devia ser usada. Sendo assim, a igreja presbiteriana aceita como válido o batismo feito por outras igrejas genuinamente evangélicas, qualquer que tenha sido a forma usada, seja por aspersão ou imersão. Por isto, algumas pessoas julgam que não estamos muito seguros quanto à forma de batismo que adotamos. A verdade, porém, é que temos inteira convicção de que a aspersão é a forma correta de se administrar o batismo, mas não rebatizamos as pessoas que foram batizadas por imersão, porque entendemos que no batismo a água é apenas um símbolo. Se foi usada muita ou pouca água, isto não faz diferença. Então algumas pessoas podem dizer assim: sabe por que a igreja presbiteriana ela aceita as pessoas que foram batizadas por aspersão ou por efusão? É porque eles não têm certeza do seu batismo. E a gente diz: olha, é exatamente o contrário. É porque a gente entende que com muita ou pouca água faz diferença. O que é importante no batismo é o elemento, a água. E isso sendo proveniente de um coração arrependido. Você foi batizado aonde, meu irmão? Quer se tornar membro aqui da igreja? Assembleia de Deus. Foi por imersão? Foi. Bênção. Vai ser recebido aqui. Outra pessoa foi batizada numa outra igreja, que foi por efusão. Foi soborrifado na cabeça daquela pessoa água. Não tem problema. A gente recebe também, a gente não rebatiza essas pessoas. E resumo dizendo isso, porque Jesus não instituiu o formato que deveria ser feito. Ele apenas disse que teria que ser, com de certa forma, quem crê fosse batizado, está ali pressupondo a própria água, que era uma prática do Antigo Testamento e passa também para o Novo. Então, é por esse motivo, e aqui eu encerro, que nós batizamos as pessoas da forma que nós batizamos. Nós colocamos água sobre a sua cabeça. Agora, se tem algum irmão, alguma irmã que diz assim: não, pastor, olha, eu sou presbiteriano, mas eu quero ser batizado por imersão. Isso não tem problema. A gente bota um tanque ali fora, afoga você no tanque, dá um caldo lá de 10 minutos, você quando estiver morrendo lá, ficando roxo, a gente tira. Diz: pronto, agora está batizado. Não queria assim?
Batizou, não é com muita água, maravilha, né? Mas aqui a nossa prática é só lançar água sobre a cabeça, tá bom demais, Deus abençoe. Então essa é a nossa prática, ok? Então hoje, esse é o nosso estudo, tem base bíblica, se você quiser livros falando sobre isso, eu posso indicar mais para vocês, você pode se aprofundar mais no assunto, mas o nosso objetivo é um estudo que fosse básico, para que a gente pudesse ter a noção de como é a nossa forma de batismo, ok? A gente vai orar agradecendo a Deus nesse momento. Pastor Wendel, ele não está hoje conosco, porque ele está participando de uma programação no Colégio Agnes, de um culto que lá está acontecendo, então por isso que hoje ele não pôde estar conosco, mas querendo Deus, na sexta-feira estará aqui, não apenas ele, mas eu convido todos vocês para estarem aqui conosco. Teremos o culto de abertura da reunião do presbitério, então será aqui na nossa igreja, às 19h30, nós estaremos aqui nos reunindo, é um culto aberto para toda a igreja poder participar, e ao término nós estaremos oferecendo um coffee break para todos os irmãos e irmãs. Então esteja conosco, participe, será um momento muito importante para a vida da nossa igreja, ok? Eu convido você para ficar de pé, nós iremos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor, e se colocando diante dele. E hoje, graças a Deus, nós estamos aí com a nossa sopa. ...74 anos, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá ainda, viu? Ainda tenho que caminhar uma BR aí longa, mas Deus abençoe, 74 anos. O pessoal, os jovens estão assim, não sei porquê, eu acho que é aniversário de alguém hoje. Lucas hoje, completando mais um ano de vida, Deus abençoe. Lucas tem sido uma bênção aqui na vida da nossa igreja. Não sei se vocês sabem, né? A parte da mídia aqui da igreja é só jovem e adolescente. Está lá o pessoal trabalhando, a gente louva a Deus pela vida desses jovens e adolescentes. Lucas é um desses que aqui tem ajudado nessa parte de mídia, tem dado um verdadeiro exemplo do que é servir a Deus, né? Um daqueles que mais ali estão aguerridos ali nessa parte de mídia. Então nós louvamos a Deus pela vida de Lucas, pela vida de cada um desses jovens, mas de forma específica, Lucas hoje está completando também mais um ano de vida, juntamente também com a nossa irmã. Então a gente vai orar, agradecendo ao Senhor. Acabando aqui, vamos tomar uma sopinha lá fora, uma torradinha, olha, está uma coisa espetacular, né? A gente vai orar e agradecer a Deus nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça e pelo Teu favor sobre a nossa vida. Ó Deus, obrigado porque passamos por essa cerimônia do batismo, sacramento instituído pelo Senhor, e que é o sinal que nós nascemos de novo. Senhor, muito obrigado. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, que também já participou do batismo. Aqueles que ainda não passaram por esse sacramento, que o Senhor coloque o desejo em seu coração de se batizarem, Senhor, de professar publicamente que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Oramos também pela vida dos nossos irmãos, ó Pai, que hoje estão completando mais um ano de vida. Ó Deus, no nome de Jesus, continua abençoando, derramando da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Ó Deus, concedendo mais anos e anos de vida. Ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo no Teu caminho, na Tua palavra, enchendo do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por esse momento de culto, de louvor, de celebração. Nos abençoa também nessa janta que teremos agora, e que também, Senhor, possamos provar da Tua comunhão e da Tua presença. Muito obrigado, pois assim louvamos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.